Muito boa tarde, Flávio. O tema da nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a ósseo-integração, que está completando 20 anos dessa técnica no Brasil. E o nosso convidado na tarde de hoje é o Dr. Rodrigo de Córdova, que é cirurgião dentista e implantodontista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Flávio. E boa tarde aos nossos telespectadores. Doutor, vamos falar sobre a ósseo-integração. O que é a ósseo-integração? Bem, Jaime, a ósseo-integração ela é um fenômeno que foi descoberto no mundo, já está fazendo quase 40 anos, mas aqui no Brasil faz 20 anos, até vai ter um congresso agora em setembro, comemorando os 20 anos da aplicação da ósseo-integração no Brasil. Foi uma descoberta que permitiu com que os implantes metálicos se aderissem ao osso. Então, ósseo-integração é um fenômeno, é a aplicação de um fenômeno que ocorre onde o metal, ou seja, o titânio, ele se adere ao osso e não sai mais, ele se integra ao osso. E em cima desse implante, então, vai ser possível aplicar cargas e fazer com que se façam os dentes do paciente em cima desse tecido. Vamos falar agora direto na técnica, então, doutor. Como é feito um implante hoje? Então eu trouxe aqui para que vocês possam observar na minha mão um macro modelo de um implante, tá? Um modelo gigante de um implante, para vocês darem uma olhada aí em casa. Então o implante, o que ele é? Ele é um parafuso de titânio que ele é colocado dentro do tecido ósseo e depois é colocado um dente. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de como é que funcionaria isso. Esse implante ele é colocado dentro do osso do paciente, numa cirurgia que é rápida, ela é indolor, é uma cirurgia bastante delicada, e nessa cirurgia é colocado um implante, ele fica todo dentro do osso, fica para fora só essa partezinha aqui de cima. Em cima dessa parte, a gente tem um componente, que vem um outro parafusinho interno, ele prende num componente antirrotacional para o dente não ficar mexendo na boca. A gente prende uma conexão, né? Esse é um dos vários tipos de conexão que tem. A gente tem uma conexão mais estética, tem conexão de cerâmica também. Tem, para cada caso é um caso, né, Jaime? Então vocês podem ver ali em casa, em cima disso se prende uma conexão e aqui em cima é feito o dente, então. Doutor Rodrigo, desde que você se formou até hoje, o progresso do implante teve muitas variações? Com certeza, né, Jaime? Assim como em 15 anos vocês sabem que a computação mudou muito, né? A gente conseguiu evoluir bastante nessa parte de diagnóstico de implante e o próprio implante ele evoluiu. Antigamente, a gente tinha aquela receita básica que dizia que um implante na maxila, na parte de cima da boca, ele demorava 6 meses para se ósseo integrar e embaixo demorava 3 meses, na mandíbula demoravam 3 meses. Hoje em dia a gente tem implantes que eles têm nanopartículas de fosfato de cálcio em cima, algumas marcas de implante têm isso, e eles precisam de apenas 3 semanas para ósseo integrar. Então, fora os casos que a gente consegue fazer o implante imediato, a pessoa coloca o implante e já coloca o dente em cima, mas isso são para alguns casos. Estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é implantodontista, mas a gente volta no próximo bloco, Flávio, com mais informações sobre essa área do implante aqui no Você Precisa Saber. Cause you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it around, you say you don't know, you tell... Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber, hoje conversando com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é cirurgião dentista e implantodontista, que está nos trazendo essas técnicas de implante aqui no Você Precisa Saber. Doutor, nos mostra nesse modelo como fica um implante. Então, vocês podem observar aqui, eu tenho um modelo de uma mandíbula e de uma maxila, que é da nossa boca. Nesse modelo, a gente consegue ver alguns detalhes anatômicos. Por exemplo, a gente vê os dentes, a coroa dos dentes. O que vocês enxergam, a gente enxerga nos nossos dentes em casa, é essa parte daqui que é a coroa do dente, essa parte mais branca, que é o esmalte. Dentro do osso, a gente tem a raiz, onde ela é segurada pelo osso. E aqui a gente consegue ver também, a gente tem toda a inervação
informação. A gente tem artéria em vermelho, que leva o sangue para cada dente. Em azul a gente tem a veia, que traz o sangue de volta. E em amarelinho é um nervo, onde ele vai inervar cada dente. Aqui nesse modelo, no caso, a gente consegue observar que estava faltando um dente, estava faltando um molar aqui. Então foi colocado um implante e esse implante ele substituiu esse dente nesse modelo aqui. Dr. Rodrigo, tem as novas técnicas de diagnóstico agora em 3D que a pessoa já vê aqui no computador como vai ficar. Exato, isso facilitou muito, Jaime. Ele traz muito mais segurança para o paciente e para nós cirurgiões em diagnosticar qual o tamanho, qual a espessura e posição do implante que a gente vai fazer. Vou mostrar esse exemplo para vocês. Quando a pessoa não tem nenhum dente, a gente faz o que se chama de protocolo, ou seja, se colocam 5 ou 6 implantes. Por exemplo, esse daqui é uma mandíbula. Vocês observam aqui as perfurações onde são colocados esses 6 implantes para que a gente coloque no futuro uma prótese fixa aqui em cima, para o paciente largar a dentadura. Então vocês podem ver aqui no computador, como naquela mandíbula que eu mostrei para vocês antes, aqui a gente tem todo um exame de um paciente, é uma tomografia computadorizada, onde a gente consegue ver uma parte que é a panorâmica desse paciente, a gente vê vários cortes tomográficos e a gente consegue colocar um implante. No próprio programa de computador, a gente coloca o implante com o comprimento e a espessura necessário para ficar dentro do osso. Então a gente faz esse planejamento prévio. Vocês podem observar aqui que eu já tenho aqui 5 implantes colocados, né? Antes mesmo de eu fazer a cirurgia do paciente, eu já sei em que posição que eu vou colocar esses implantes para fugir de todos aqueles detalhes anatômicos importantes, como vasos grandes e nervo do paciente. Então, Jaime, com técnicas como essa, por exemplo, de diagnóstico por imagens, a gente vai fazer uma cirurgia com muito mais segurança, muito mais rapidez e um conforto maior para o paciente. Conversei aqui com o Dr. Rodrigo de Córdova, que é cirurgião dentista e implantodontista, que nos trouxe essas informações nessa tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber. E que você siga o seu dia feliz da vida!